Queria que os irmãos se colocassem de pé, juntamente comigo. Gostaria de fazer uma breve oração antes de iniciar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, eu venho te agradecer, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado a cada dia. Eu venho te agradecer por cada ensinamento que o Senhor tem depositado em nossas vidas, através dos nossos irmãos, através da leitura, através de ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado por todos os momentos que o Senhor nos proporciona, Pai, a cada respirar, a cada fôlego, Pai, a cada oxigênio que entra em nossas moléculas, nossas partículas, Pai, no nosso corpo, e Ele nos traz a vida, Pai. A Tua presença é grandiosa na nossa vida, Pai. Eu te agradeço por isso. Agradeço pela vida dos meus irmãos, agradeço pela vida dos meus familiares, dos meus amigos e das pessoas que estão próximas a mim, Pai. Eu sei que foi o Senhor que colocou. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha me dar entendimento e clareza nessa palavra que eu venho trazer hoje, Pai. Que seja uma mensagem que possa adentrar o coração daquele que necessita, Pai. Assim como eu venho entender que quando estamos falando, a primeira pessoa que somos nós. E eu creio que isso vai ser, eu quero que isso reflita na minha vida, Pai. Que eu vou falar aqui hoje não seja somente para os povos que vão ouvir, mas sim também para mim que vou falar, Pai. Peço que o Senhor use a minha boca, o Senhor esteja, Pai, falando através de mim, que não sejam somente meras palavras, mas sim o entendimento do Senhor, Pai. Eu te peço permissão nesse momento, Pai, para poder estar conectado contigo, Pai. Fala somente aquilo que o Senhor desejar, Pai. Nada mais disso. Que eu me torne mudo, mas que eu não fale nada que não seja da Tua vontade, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, ontem, por volta de... era mais ou menos 1h da manhã, quando todo mundo já estava dormindo, só que eu ainda estava em alerta. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia tentar pesquisar, não conseguia fazer nada. Aí, eu fui fazer um costume que meramente eu tenho, às vezes, de pegar o celular e ficar vendo coisas. E através disso, como se batesse um estalo na minha mente, e que me fez chegar a uma conclusão dentro de mim. E eu quero compartilhar ela com vocês, porque caso vocês também estejam passando por isso, eu creio que seremos abençoados por Jesus. Amém. Então, ontem eu comecei a pesquisar o que é endorfina. A endorfina, para quem não sabe, é um neurotransmissor que é associado a... Amém. Pronto. A endorfina é um neurotransmissor que está associado à diminuição da dor ou à falta de percepção. A endorfina, ela acontece quando a gente sorri. Quando a gente sorri, a gente libera a endorfina no nosso corpo e ela ajuda a gente a sentir um prazer, a esquecer a dor, entendeu? E eu entendi que a endorfina ela é capaz de camuflar a dor no nosso corpo. Por exemplo, quando isso é provado cientificamente, quando nós estamos sorrindo e liberamos essa endorfina, o nosso corpo esquece uma possível dor. Por exemplo, quando você bate o pé na quina da parede e você começa a rir, talvez a dor passe, que depende da intensidade. Eu aprendi que a endorfina é como se fosse uma via expressa que liga do ponto A, que são as dores, ao ponto B, que são os prazeres. É isso que é a endorfina. E eu entendi que o papel importante dela é regular a dor que sentimos. Por exemplo, quando nós sentimos uma dor, o nosso sistema, o meu sistema, manda um sinal para o nosso corpo para avisar que tem a dor. A endorfina é como se fosse uma contra-mensagem. Ela bate com a dor e você começa a aliviar a dor. Com a endorfina
endorfina no nosso corpo é possível aliviar a dor. E ela funciona como um semi-bloqueio para poder reduzir a percepção dessa dor, a ponto de aliviar a dor. A eficácia dela é variada com a intensidade da dor. Por exemplo, se eu sentir uma pancada forte na cabeça, a endorfina não vai fazer efeito, porque ela só é capaz de funcionar, só é capaz de aliviar pequenas dores. Por exemplo, se eu sentir pequenas pontadas de agulha, a endorfina é capaz de aliviar essa dor ou até torná-la imperceptível, porque são pequenas pancadas. E baseado nessas informações, eu cheguei à conclusão que muitas das vezes todos nós somos manipulados. Aí você me pergunta, de qual forma? Eu percebi que todos nós somos manipulados. Aí você me pergunta, de qual forma? De qual forma? É o que eu vou explicar agora. Eu não sei se sou eu que observo isso. Ontem bateu um estalo na minha mente quando eu percebi isso. Que através de memes, através de conteúdos que a gente consome e muitas das vezes nos fazem sorrir, está camuflado talvez ali um veneno que impregna na nossa mente, que é aquilo que sabota a gente e que deixa a gente afastado da palavra de Cristo. Eu parei para poder pensar, meu Deus, será que só eu estou vendo isso? E em vários memes que nos fazem sorrir, trazem várias mensagens subliminares que, a ponto de fazer que nossa crença, além de nossa mente, é uma crença que não é adotada por Deus, que não é o ensinamento de Deus, coisas que nos fazem desviar do caminho da presença do Senhor. Muitas das vezes um comentário engraçado, que todo mundo ri, todo mundo brinca, mas por ali por trás tem uma mensagem que passa, alguma coisa que está envolvendo na sua mente, que está fazendo você pensar, você agir daquela forma. A endorfina, nesse sentido, quando você vê uma publicação e você sorri, você não percebe se ela é errada ou se ela é certa, porque a endorfina faz você não perceber a agulha que você está recebendo. Eu até brinquei com isso, porque a endorfina é uma dor fina, porque você não sente. Às vezes, um vídeo que você vê, algo que você acha engraçado, um comentário bom que você ouve dos seus amigos e você sorri, está camuflando algo, uma flecha até do seu próprio inimigo, para poder te trazer para longe da presença de Deus, que você não percebe. Você vai saindo e vai acompanhando, aí você esquece, porque você não sente a dor. E a gente só vê o reflexo depois. Não é uma dor instantânea. A gente só sente falta depois quando a gente vai buscar. Que, por exemplo, há casos de pessoas que não sentem dor. Essas pessoas que não sentem dor, elas são prejudicadas pela ciência, porque a dor serve para poder nos trazer um alerta do que está acontecendo em nossas vidas. Entendeu? Eu tomei posse disso quando eu percebi que algo que eu estava consumindo não trazia bom fruto para mim. Eu estava cego pela endorfina, pelo fato de tanto rir com piadinhas sem graças, pelo fato de tanto rir com vídeos e publicações que tipo assim, poxa, que massa isso aqui, e está perdendo muito tempo. Essas flechas que são camufladas pela endorfina que fazem a gente rir, é o que nos traz o tempo todo. Ela toma o nosso tempo esse que a gente poderia dedicar à palavra de Deus, tempo esse que a gente poderia dedicar à nossa prosperidade, tempo esse que a gente poderia dedicar ao nosso filho, ao nosso familiar que está próximo, que precisa de nós. E muitas das vezes, essa flecha que é lançada, que é camuflada pela endorfina, que nós acionamos o nosso corpo quando rimos, é o que está desconstruindo muita coisa dentro de nós. Porque não sei se vocês percebem isso, mas eu percebo muito isso. Que hoje em dia, todo mundo está contra todo mundo. É pai contra filho, é mãe contra filho, é filho contra os pais, é a mulher contra o homem, é o homem contra a mulher. E hoje, você tem que escolher um lado e obrigatoriamente você guerreia contra o outro. Ou seja, você tem que adotar uma posição na guerra. Nós estamos vivendo em guerra hoje. Adotamos essa posição e nós somos brutalmente atacados
pessoas de outras oposições, mas esquecemos que todos nós estamos no mesmo caminho. Todos nós fazemos parte da mesma família. Todos nós somos filhos do mesmo Deus. E muitas das vezes, essas flechas que estão na nossa mente, que são impregnadas no nosso pensamento, no nosso dia a dia, com vídeos, me perdoe, mas eu vou dizer, vídeos do TikTok, do Instagram, do Facebook, com várias piadinhas que, ao nosso ver, parece ser engraçado, mas constrói certos bloqueios em nossa mente que a gente fica preso, fica estagnado a coisas que são limitadoras, coisas que não nos trazem a presença de Deus. E eu tive noção disso ontem. Ontem eu parei para pensar e falei, glória a Deus. O que é isso? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que estão camuflando esse veneno o tempo todo. E todo mundo fala, e todo mundo brinca, e todo mundo diz, e todo mundo compartilha, e todo mundo sorri. Mas não percebem, não sentem a pontada que estão recebendo. É como se estivesse tirando um pedacinho de nós a cada momento. E quando vai ver, cadê eu? Não tem mais. Cadê você? Cadê você? Cadê os seus princípios? Cadê aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo como a ti mesmo? Porque no mundo hoje de guerra que nós estamos, nós adotamos um lado e brutalmente somos atacados pelo outro. Aí todo mundo começa a pensar, o problema do outro não é meu problema. Ele que escolheu isso. Se ela pensa assim, o problema é dela. Se ele pensa assim, o problema é dele. Essas flechas também camuflam o nosso entendimento, porque no mundo de hoje, o próximo agora é chamado de outro. A gente está tratando as pessoas como o outro, não como o nosso próximo, que Jesus disse que devemos amar como a nós mesmos. Essas coisas estão impregnando nossa mente, estão trazendo uma visão que não é verdade, que é ilusória. E a mentira que estão impregnando em nós acaba se tornando verdade. Porque uma mentira muito falada, ela se torna uma verdade camuflada. E é isso que nós vemos hoje em dia. Essa verdade que diz, mas todo mundo pensa assim. Mas todo mundo age assim. É justamente por isso. Eu entendi que estão dividindo o nosso povo. Estão colocando uns contra os outros. Isso é meramente uma armadilha do nosso inimigo para poder nos atacar. Sabe por quê? Porque juntos somos mais fortes. Quando nós estamos em unidade, principalmente com Deus, quando nós estamos alicerçados, quando nós estamos em uma tribo, juntamente qualificadas para poder entender, não, isso aqui não pode chegar até mim não, porque isso aqui me faz mal. Não, estão colocando uns contra os outros para poder atacar um por um. Porque logo quando o seu irmão, o seu próximo, que hoje em dia é o outro, toma uma decisão, alguma coisa, você dá as costas. Não foi isso que Jesus ensinou? Eu, particularmente, fui muito atingido por esse pensamento. E muitas das vezes as pessoas pensam, mas é só um vídeo engraçado, não reflete nada. Aquilo dali não vai me trazer uma mensagem pejorativa. Aquilo dali está me distraindo, não está fazendo a mente. Mas é essa distração que nos tira da presença de Deus. Essa distração que nos faz esquecer dos princípios e valores que devemos seguir. Essa distração que consiste em camuflar a mentira que estão impregnando em nossas casas, em nossos filhos, em nossos amigos, em nossos parentes e constantemente entram em guerra uns contra os outros. Porque hoje você vê a guerra do homem contra a mulher, você vê a guerra de gênero, se assim eu posso dizer. Você vê hoje em dia a guerra de religião, você vê a guerra de tudo. Você vê até a guerra daquelas pessoas que não tem nada a ver, até a guerra com as crianças. E tipo assim, no meu entendimento, nós estamos nos perdendo com isso. Quando nós não enxergamos aquilo que deveríamos ver através da endorfina que existe, que camufla a nossa dor, existe a dor. A
e a gente não para atentar a dor que estamos sofrendo quando recebemos o conteúdo e colocamos na nossa mente. Quando nós sorrimos, quando nós liberamos a endorfina no nosso corpo, talvez a gente não sinta um beliscão, talvez a gente não sinta um pedaço que é a de nós. E nós esquecemos, nós não damos atenção àquilo que está sendo colocado na nossa mente ou sendo tirado. E isso me leva a pensar que a dor é necessária, ou seja, esses vídeos camuflam a dor que eles trazem, ao ponto de sorrir. Porque nós vemos e sorrimos e esquecemos que, opa, está tirando um pedaço meu, está tirando um princípio meu, está tirando algo que é da parte de Jesus, e a gente não percebe isso porque no fim camufla isso. Não sei se vocês conseguiram entender, eu sou um pouco redundante com as palavras, porque não aprendi a falar ainda direito, corretamente, mas é o que eu percebi, que a dor é necessária, ou seja, quando nós estamos diante de esses conteúdos, por mais que muitos deles sejam para poder trazer uma consciência, ou seja, uma notícia, não são todos que são ruins, irmãos, mas alguns deles sempre estão camuflados. Tem uma mensagem subliminar, dizendo que você tem que cuidar da sua vida, que você não tem que mais obedecer aos seus pais. Hoje em dia a mensagem é que casamento não importa. Ou seja, os princípios que foram estabelecidos anteriormente já estão sendo quebrados em pequenas partículas. Porque eu creio que se o inimigo nessa hora chegasse com uma pancada forte, eu vou te destruir, ninguém aceitaria. Mas ele vem, pô, isso é o seu amigo. Ou seja, pequenas partículas de dores que são implantadas em nosso organismo e são imperceptíveis, porque estamos sempre sorrindo, estamos sempre alegres, estamos sempre aptos a receber esses venenos através da endorfina. E eu entendi que a dor na nossa vida é importante e que a gente não deve se queixar pela dor. Ontem, quando eu me deparei com isso, do nada na minha mente, eu creio que foi a presença de Deus, eu me quebrantei, comecei a chorar, eu não sabia o que fazer, eu procurei um rumo para poder entender. Meu Deus, não é possível. Como é que eu não enxerguei isso antes? Como é que eu perdi tanto tempo na minha vida dando atenção a essas coisas que só degrediram a minha própria imagem, a ponto de, quando eu percebi, que eu entendi, poxa, cadê a minha identidade? Cadê aquilo que estava dentro de mim? Ou seja, tudo isso foi tirado de mim com esses conteúdos. A base do conteúdo entrou, tirou essas partículas de mim e eu não percebi, porque eu estava cego, eu estava sorrindo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não estava entendendo o que estava sendo tirado de mim. Eu não estava entendendo aquilo que estavam colocando, aquilo que estavam substituindo. E muitas das vezes, as coisas de Deus que eram para acontecer em nossas vidas não acontecem justamente por isso. Porque nós, ao invés de darmos lugar àquilo que Deus colocou para a nossa vida, estamos tirando o que Deus colocou e implantando em nossas vidas aquilo que o inimigo quer. Aí muitas das vezes você vê uma pessoa que é muito famosa, uma pessoa, por assim dizer, no cenário gospel, que se desvia da presença do Senhor, uma pessoa que é referência, que por acaso acaba cometendo alguma coisa, algum pecado, justamente por isso. Ontem meu irmão falou uma coisa que é bem verdade. Minha mãe sempre disse que quem mistura com porcos, faremos como? Entendeu? E hoje em dia, com a tecnologia que nós temos, é muito mais fácil nós alcançarmos uma pessoa de não sei quantos quilômetros. Ou seja, está muito mais fácil da gente se misturar na lama, com vários corpos que tem nesse mundo, da gente se sujar e não perceber, porque a endorfina que nós rimos camufla tudo isso, camufla a mensagem que estão te passando, camufla a reprogramação que estão fazendo na nossa mente. Porque hoje em dia é muito simples você perceber que o amor de muitos realmente está se esfriando. Hoje em dia não tem mais compaixão que você tinha pelo próximo. Hoje em dia é nada sua vida. Isso é sinistro, é muito sinistro.
Porque Deus falou que devemos amar o próximo como a ti mesmo, como nós mesmos. Entendeu? E muitas das vezes a gente não ama o próximo e também não estamos nos amando. Porque quando nós damos atenção a esse tipo de dores que nós não percebemos, nós estamos nos deteriorando por dentro. Ontem eu senti essa dor. E eu sinto o reflexo dela até hoje. E eu fico me perguntando, onde foi que eu deixei a minha identidade? Onde foi que eu deixei aquilo que eu sempre pensei? Por que eu estou tão perdido na minha mente? Por que minha mente está tão confusa? É justamente aquilo que o inimigo está imputando, através de vídeos, através de mensagens, através de rodas de amigos, através de pessoas que não têm a intenção de poder, sei lá, te desviar da presença. As pessoas não têm essa intenção, mas é uma estratégia que o inimigo utiliza para poder captar a sua atenção, para poder tomar o seu tempo, para poder roubar de você aquilo que Deus deu. E nós devemos nos atentar com isso. Sabe por quê? Porque lá no início do tempo lá aconteceu isso também. E eles tinham uma direção. Adão e Eva tinham uma direção. E ela foi seduzida pela serpente. Ou seja, ela não percebeu o que ele estava fazendo. Não percebeu a dor que traria para ela. Não percebeu, Adão não percebeu o que ele estava fazendo. Mas aconteceu. E assim pode acontecer nas nossas vidas também. Se a gente não se atentar, se a gente não acordar com o que está acontecendo. Porque anteriormente era muito difícil você ver pessoas estando num estado de depressão. Você vê pessoas, provavelmente não era falado. Acontecia, mas não era falado porque não tinha internet. Mas hoje em dia se propaga muito mais rápido e muito mais forte do que anteriormente. Porque a pessoa que sente aqui é a mesma que transmite para outra pessoa que sente do outro lado. E, ou seja, nós estamos transmitindo o tempo todo venenos uns para os outros, encaminhando essas mensagens, camufladas de endorfina que fazem a gente rir, gargalhar e esquecer da verdade. A verdade que é para estar impregnada no nosso coração. E no momento que eu tive esse estralar de mente, eu perdi o chão. Imagine você, imagine a si mesmo, examine-se a si mesmo. A ponto de pensar, se Jesus voltar hoje, se voltar agora, com todo esse conteúdo na sua mente, com toda essa confusão, com tudo isso que foi impregnado em você, e com tudo aquilo que foi tirado de Deus para ser colocado nessas coisas, será que Ele vai dizer assim, servo bom e fiel? Será que Ele vai reconhecer? Será que Ele vai te chamar? Essa é a minha pergunta, essa foi a minha pergunta ontem. Poxa, será que Deus se orgulha disso? Do papel que eu deveria estar tomando e não estou tomando, por conta de coisas que estão sendo impregnadas na minha mente, na minha vida. E nós estamos cegos, porque estamos sorrindo o tempo todo. A dor, ela é necessária. Ela é necessária para que a gente esteja no lugar que devemos estar. O apóstolo Paulo falou do espinho na carne. E ele relatou que esse espinho na carne o atormentava muito. Atormentava ele. E ele pediu ao Senhor para que tirasse esse espinho. E o Senhor respondeu: só a minha graça me basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus. Muitas das vezes nós estamos sorrindo à toa. Estamos sorrindo à toa. Às vezes tentamos camuflar a nossa dor, sendo que a dor é necessária. Porque quando sentimos dor, que de fato estamos no lugar que devemos estar. Às vezes a gente quer, poxa, isso me dói tanto, isso me consome tanto, mas às vezes é um sinal de Deus para poder te manter firme na presença. Eu venho te convidar a você se alertar, para poder perceber isso, para poder enxergar isso, porque pior do que a dor
passa é aquela dor interna, como se fosse um câncer. Ela vem de pouquinhos em pouquinhos e vai se arrastando, a ponto de tirar sua própria vida, a ponto de consumir você por inteiro e não sobrar mais nada de você. Eu queria deixar aqui, para finalizar, os papéis principais da dor. São 5 passos, tá? 5 papéis. O primeiro papel é a proteção. A dor é um alarme do corpo que avisa quando há algo de errado. Ou seja, algo de errado está entrando em nossa mente através desses luz. E nós estamos sérios porque estamos sorrindo. E nós não percebemos que há algo de errado entrando em nossa mente. Há algo de errado sendo tirado. E a dor ela serve como alarme para poder te dizer, olha, tem algo de errado. Olha, isso aqui não está certo. O segundo papel é a prevenção de danos. Ajuda a evitar dores maiores, como reflexo para agir rapidamente. Aqui como exemplo, quando você de repente vai pegar uma panela, você senhora de casa que cozinha, você homem que também cozinha, você vai pegar uma panela quente, seu reflexo age rapidamente para poder tirar a panela, ou tirar a mão porque está quente, e você vai se queimar. Ou seja, a dor também serve como prevenção. Seu corpo age naturalmente. Ou seja, se nós percebêssemos aquilo que está sendo preso na nossa mente, a gente ouve, opa, isso aqui não é para mim. Isso aqui não. Isso aqui não é uma tirada da presença do Pai. Ou seja, essa atitude que devemos tomar. Terceira posição, sinalização de lesões. É como o GPS que consegue localizar onde está o sintoma da dor. Sabe se está na cabeça, sabe se está no pé, sabe se está na perna. O quarto é a aprendizagem da adaptação. Ou seja, quando você sofre uma dor, você sabe que aquela panela está quente, vai te queimar, você não vai mexer na panela quente. E a quinta é a proteção a longo prazo. Porque se a dor persiste, é porque tem algo de errado. E a proteção a longo prazo ela funciona de uma forma. Ela vai continuar sinalizando a dor, ela vai continuar doendo enquanto algo estiver de errado. Ou seja, a dor tem um papel fundamental nas nossas vidas. Importante, e nós devemos nos atentar àquilo que nos tira o sorriso. Porque muitas das vezes tira o nosso sorriso e tira também o nosso ser, a presença de Deus. Eu não tenho muito mais o que dizer para agradecer a minha oportunidade. Eu creio que não dá mais para ser enganado com essas coisas do mundo. Devemos sempre estar atentos, porque Jesus está forte. Em qualquer momento ele pode chegar. E nós podemos nos pedir por isso. Amém, glória a Deus, que bênção, né?